Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tretes, dessa vez para falar de Arthur Dias, que é uma das grandes polêmicas do momento entre torcedores rubro-negros nas redes sociais. Porque na noite de ontem, domingo, dia 27 de julho, o Atlético Paranaense empatou de maneira absolutamente frustrante com o América Mineiro na Arena Independência, sofrendo mais uma vez um gol nos minutos finais, dessa vez em um pênalti infantil e desnecessário cometido pelo seu zagueiro de 18 anos de idade, que estreou como profissional. E nos minutos que se seguiram a partida, ou nas horas que se seguiram a partida, de maneira absolutamente natural, o Arthur Dias foi bastante criticado, foi bastante cobrado e foi até bastante ofendido. E até aí eu entendo que a gente está trabalhando dentro dos limites, dentro de parâmetros de razoabilidade. O futebol permite algumas coisas que a vida em sociedade, em linhas gerais, não permitiria. Mas o que é que me preocupa em toda essa interação? É que passadas várias e várias horas do apito final, ainda tem muita gente defendendo abertamente e agressivamente que esse erro do Arthur, porque para mim sim ele errou, tem que se tornar uma porta fechada para o jogador na equipe principal do Atlético, às vezes agora e até no futuro. Algumas pessoas vão tão longe quanto isso. E por que isso me preocupa tanto? Porque o Atlético, quando a gente fala de projeto esportivo, depende muito de formação e desenvolvimento de jovens jogadores. O Atlético não tem a capacidade econômica de um Flamengo, de um Palmeiras, para se impor economicamente do mercado e assim se tornar uma força dominante do futebol brasileiro. O Atlético precisa encontrar, formar e desenvolver talentos para poder ser competitivo, como foi naquele recorte mais vitorioso da história do clube entre 2018 e 2021. E o Arthur, falando especificamente dele, é um dos principais nomes das categorias de base do Atlético nesse momento. É um destaque da equipe sub-20, é um zagueiro de seleção brasileira sub-20, né? Pode ser inclusive lateral esquerdo, que foi campeão sul-americano da categoria há pouquíssimo tempo e está convocado para amistosos pela seleção sub-20 no mês de agosto e deve ser nome quase certo na lista de convocados para o Mundial da categoria no mês de setembro, que, salvo engano, começa no dia 27 e o Brasil estreia no dia 28. Então, gente, a gente precisa relembrar que sim, foi um erro grosseiro, sim, foi determinante para que o Atlético deixasse escapar uma vitória, mas é um zagueiro de 18 anos de idade com um potencial enorme que precisa ser explorado e desenvolvido, e não simplesmente descartado por conta daquilo que ele fez na sua primeira hora como profissional. Falando da entrada do Arthur Dias na partida de ontem, eu não critico o Odair por colocar o Arthur Dias, embora eu tenha as minhas dúvidas sobre outras alternativas que talvez fizessem mais sentido para aquele momento. O que eu quero dizer com isso? O Vinícius Furlan, no Arena de hoje, por exemplo, questionou por que não da entrada do Abraão, por exemplo, na partida de ontem, se a preocupação era rebater cruzamentos, porque o Abraão é extremamente eficiente nesse quesito e não precisaria expor um menino tão jovem como o Arthur Dias. Uma segunda dúvida que eu tenho é sobre por que não o Marcão. O Marcão é um outro zagueiro da categoria de base do Atlético, da equipe sub-20, que está há mais tempo como sub-20, é uma das referências técnicas da equipe e que, entre aspas, na fila de aparição na equipe principal, talvez o Marcão fosse um nome mais adiantado em relação ao Arthur Dias. Poderia ter sido ele, não o Arthur, evitando a exposição de um menino tão jovem num momento de tanta pressão. E a terceira e última dúvida que eu tenho em relação à entrada do Arthur Dias ontem diz respeito ao posicionamento. Porque o Arthur entrou como ala pelo lado esquerdo, tendo que fazer o trabalho de pêndulo, que é uma coisa extremamente desgastante que não é da característica do jogador. Mesmo na seleção brasileira sub-20, onde o Arthur Dias é lateral, ele é um lateral muito mais posicionado, um lateral muito mais de equilíbrio defensivo para permitir avanços pelo outro lado. E nitidamente na partida de ontem, estando como ala, ele me pareceu desconfortável desde os primeiros momentos. Então eu entendo que o Odair talvez tenha comprometido, de alguma maneira, a capacidade do Arthur Dias de deixar uma boa impressão, embora, logicamente, pelo erro individual no lance do pênalti, o Arthur Dias responde sozinho por ter tomado uma decisão muito, muito ruim. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente destacar é que o Arthur recebeu um apoio bem importante nessa segunda-feira do Kleberson. Kleberson, volante ídolo eterno do Atlético Paranaense, campeão brasileiro pelo clube em 2001, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, e que postou um comentário no perfil do Arthur Dias no Instagram,
Relembrando que na sua estreia profissional, o Kleberson foi expulso muito rapidamente nos primeiros lances em que ele cometeu faltas e recebeu 2 cartões amarelos, e deixando claro seu apoio ao jogador das categorias de base do Atlético. Acho que esse apoio é muito importante, talvez sirva para amansar um pouco o torcedor, que nesses momentos é bastante passional. Então, gente, de minha parte, o que eu quero deixar bem claro com esse vídeo de hoje, não é que eu estou passando a cabeça na mão do Arthur Dias, ele errou, precisa ser cobrado, precisa ser corrigido, inclusive para que ele possa concretizar o potencial que tanto se fala nesse jogador. O que ele não pode é ser descartado, muito menos em definitivo, por aquilo que ele fez nos primeiros 30 e poucos minutos como jogador profissional de futebol. Seria muito cruel com um menino tão talentoso e que tem representado tão bem o Atlético, tanto nas categorias de base quanto internacionalmente, né, com a seleção brasileira. Se eu fosse o Odair Hellmann, invariavelmente no próximo final de semana, o Arthur Dias entraria em campo mais uma vez no segundo tempo. O grande problema é que no próximo final de semana a partida é contra se não me engano, o Paysandu, né, da Baixada, e o clima deve ser de muita pressão, e o Arthur Dias certamente seria massacrado pelo torcedor, que não tem tido paciência com ninguém nesse momento, de forma até compreensível. Não estou eu aqui criticando a torcida do Atlético. Então, talvez, o melhor caminho para o Arthur Dias nesse momento seja aguardar esse período de amistosos com a seleção brasileira no início de agosto, até porque hoje já é dia 28 de julho, que ele viaje, que ele treine com a seleção, que ele entre em campo, que ele espaireça um pouco de tudo que aconteceu, mas voltando da seleção de base, ele tem sim que continuar ganhando minutos, tem que ganhar a oportunidade de se redimir pelo erro que ele corrigiu, e principalmente tem que ganhar a oportunidade de concretizar o seu potencial. Isso é fundamental para o Atlético, tanto a curto e médio prazos, porque é um jogador que pode ser uma diferença importante no sistema defensivo, quanto a médio e longo prazos, pensando aí em projeto esportivo, em retorno econômico. O Arthur Dias tem tudo para ser um case de muito sucesso no Atlético, assim como fatalmente serão o Leonardo Derrick, o João Cruz, o Dudu Kogitsky e tantos outros jogadores que o Atlético tem com muito potencial nas suas categorias de base. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam da performance do Arthur Dias na partida de ontem. Ele errou, ele não errou, quando e como ele tem que voltar a ser aproveitado pelo técnico Odair Hellmann, ou se ele não deve voltar a ser aproveitado. Deixem aí nos comentários, como eu sempre digo, eu leio tudo aquilo que vocês comentam. E então é isso, gente. Se você está chegando agora, deixe o seu like, se inscreva no canal Threads. O objetivo em 2025 é chegar aos 100 mil inscritos. Se isso acontecer, vai ter premiações aí, eventos especiais para os inscritos aqui do canal. Então compartilhe o conteúdo nas redes sociais, em grupos de atleticanos, aí em WhatsApp, em Telegram, enfim, onde quer que você fale, converse, né, debata sobre o Atlético Paranaense. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Eu volto a estar aqui na Threads na próxima sexta-feira, no mesmo horário. Até a próxima.